Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. Hoje falo sobre a diferença entre tomografia e ressonância. Fazer confusão entre os exames é comum, pois ambos utilizam tecnologias modernas para obter imagens internas de forma não invasiva. Ou seja, mostram órgãos e outros tecidos sem precisar de qualquer cirurgia ou corte, de um jeito bastante seguro. Mas isso não significa que tomografia computadorizada e ressonância magnética empreguem a mesma tecnologia. Saiba qual é a diferença entre tomografia e ressonância. Basicamente, o aparelho de tomografia ou tomógrafo combina um tubo giratório a feixes de raio-x para produzir um tipo de fotografia interna da área observada. Enquanto o equipamento de ressonância se vale de um campo magnético e ondas de rádio para provocar reações nos átomos de hidrogênio, captando as imagens. Outra diferença está no contraste adotado para cada procedimento. Contraste é um composto líquido administrado na veia do paciente que dá destaque a determinada parte do corpo, como vasos sanguíneos e órgãos. Sobre o que é tomografia. É um exame de imagem que utiliza radiação ionizante e um tubo giratório para coletar cortes transversais de uma região do corpo. O tomógrafo é uma evolução do equipamento de raio-x, com a vantagem de obter várias radiografias num único procedimento. Essas imagens podem ser sobrepostas, formando estruturas em 3D. O procedimento funciona assim: o paciente se deita sobre a maca do aparelho de tomografia, que é ligado, emitindo feixes de raio-x. Essa radiação é direcionada à área estudada, atravessando os tecidos do corpo com maior ou menor dificuldade. Tecidos densos absorvem a maior parte dos raios, enquanto os mais moles deixam muita radiação passar. Em seguida, os raios restantes se chocam contra uma placa fotossensível, gerando as imagens em preto, branco e tons de cinza. Ossos e outras partes duras são vistas em branco, enquanto órgãos, cartilagens e músculos aparecem em tons de cinza. Já o ar aparece em preto nas imagens tomográficas. Caso seja preciso evidenciar partes moles, a tomografia computadorizada pode ser realizada com o uso de contraste à base de iodo. Sobre o que é ressonância magnética. É um método diagnóstico que emprega ondas de rádio e um campo magnético para produzir imagens em alta resolução. Na hora do exame, o paciente também deve se deitar sobre uma maca que desliza para dentro do tubo do aparelho de ressonância. O equipamento possui um grande ímã, responsável pela formação do campo magnético assim que é ligado. Assim, o campo exerce influência sobre materiais com carga magnética como os átomos de hidrogênio que compõem diferentes tecidos do organismo. Os átomos são reorganizados pelo campo magnético e, em seguida, movidos de volta ao seu local de origem. Contudo, o movimento é suficiente para emitir ondas de radiofrequência que serão registradas, colaborando para formar imagens diretamente na tela de um computador. Quando existe a necessidade de visualizar detalhes, é usado o contraste à base de gadolínio. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Entenda para que servem a tomografia e a ressonância. Seu propósito principal é permitir a visualização de partes internas do organismo de forma não invasiva. Isso torna ambos exames de imagem indolores, seguros e de grande importância para uma série de diagnósticos e tratamento. Ouça agora as diferenças entre tomografia e ressonância. Trago agora um resumo com as diferenças entre os exames. A tecnologia empregada na tomografia utiliza radiação ionizante, enquanto a ressonância magnética usa ondas eletromagnéticas e de rádio. Por consequência, a tomografia é contraindicada para gestantes e crianças, a fim de evitar a exposição aos raios-x, que tem efeito cumulativo e relação com diversos tipos de câncer. Já a ressonância pode ser feita por gestantes e crianças, mas nem sempre por pacientes que possuem próteses metálicas no corpo. Pessoas claustrofóbicas podem se sentir desconfortáveis durante a ressonância. Nesses casos, pode ser solicitada a ressonância de campo aberto. Usado na tomografia, o contraste iodado pode provocar reações adversas, principalmente em pacientes que tenham alergia a frutos do mar. O composto à base de gadolínio da ressonância raramente causa efeitos colaterais, mas deve ser evitado por indivíduos com insuficiência renal. Em razão dessas diferenças pontuais,
Os exames têm indicações variadas, como mostro a seguir. Sobre as doenças podem ser detectadas pela tomografia e pela ressonância. Os métodos diagnósticos auxiliam no diagnóstico de uma série de patologias. Entre as doenças detectadas pela tomografia, vale citar traumas e fraturas ósseas, cálculos renais, pneumonia, tuberculose, Covid-19, quadros inflamatórios das vias aéreas superiores, como sinusite e rinite, cirrose. Já a ressonância ajuda a diagnosticar tendinite, hérnia de disco, esclerose múltipla, acidente vascular cerebral, câncer nos ossos, cistos e nódulos, espondilite anquilosante. Agora que está clara a diferença entre tomografia e ressonância, vou abordar as contribuições da telemedicina para os exames de imagem. Saiba como a telemedicina agiliza os laudos de tomografia e ressonância. A telemedicina oferece vários serviços para conectar pacientes, médicos e outros profissionais de saúde. Um dos mais relevantes é a interpretação de exames à distância, disponível para tomografia e ressonância. Os procedimentos podem ser feitos por técnicos em radiologia, que captam e compartilham as imagens num sistema de telemedicina. A plataforma MOSH fornece um ambiente protegido por mecanismos de autenticação e criptografia. Nosso software pode ser acessado a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet. Uma vez que as imagens estejam em nosso sistema, um médico radiologista de plantão inicia sua avaliação, considerando informações do paciente e suspeita clínica. Ele elabora o laudo online, assinado digitalmente e liberado na plataforma em minutos. O documento pode ser impresso, enviado por e-mail ou acessado pelo paciente, usando login e senha. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast MOSH no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.